Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Fernanda, onde ela responde as nossas perguntas e nos detalha as mudanças da sua vida. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. Bom proveito! Porque eu pensei assim, ó, se eu vi, tem algum significado, senão não teria visto essa imagem do jogo com os ursinhos brincando e o docinho, mas eu vi, então tem algum significado. Aí que eu comecei a perceber, né? E a Mary, na entrevista dela, falou sobre uma evolução ali, uma evolução que ela recebeu essa mensagem, né, através da experiência dela, que foi uma evolução que nem todos estão preparados para passar essa EQM. E ali veio essa compreensão, então, do jogo da vida, sabe? Que eu tinha passado de fase por eu ter visto essa imagem. Essa imagem representou para mim, na minha experiência, uma fase que eu passei. Agora, né, de evolução. E até porque, Carlos, também, por que eu linkei com isso? O que aconteceu? Desde que eu tive a EQM, eu comecei a sentir coisas diferentes. Pode-se dizer sensível, tô mais sensitível, assim, né? Mas não conseguia compreender no início. Sentia, assim, eu sempre sou muito sensitível, sentia algumas coisas e aconteciam, principalmente, né, hoje os estudos da psicologia trazem muito sobre os sonhos, então sempre tive essa compreensão da intuição, ser sensível. Mas começou a acontecer umas coisas que antes não aconteciam, por exemplo, assim, comecei a receber essas mensagens, umas mensagens. E aonde que eu me dei conta que eu estava recebendo mensagens? Às vezes era de madrugada, dormindo, me vinha um clarão de um texto, como se fosse um texto, uma mensagem, assim. E no início eu não comecei a dar bola para isso, assim, disse, é alguma coisa da minha cabeça, né, o que eu tô pensando. Mas aí, algumas mensagens eu comecei a escrever, eu me lembro, logo no início, algumas mensagens eu comecei a escrever. Tem um livro, então, até foi uma médica, uma profissional, depois de escutar minha história, ela disse que minha história daria um livro. Então, comecei ali, né, nesse trabalho com ela, fazer um livro do relato. Então, essas mensagens vinham, eu escrevia, tem um arquivo ali do livro. Só que daí elas começaram a vir com mais força. Assim, às vezes até uma vez mais do dia, às vezes era de manhã, de noite, começava a vir. E aí eu comecei a ter uma comunicação, eu não sei quem é que está se comunicando comigo, mas eu me sinto que nem o Carlos um dia falou para mim que ele é o garçom, né, tá ofertando aqui no canal, eu me sinto como um garçom. Alguém manda uma mensagem para mim, eu recebo alguma mensagem, e eu tô sendo o garçom que tô dividindo, né, tô entregando a outras pessoas. E aí algumas mensagens, eu sinto, parece que falam comigo, eu sinto assim, ó, tu tem que divulgar, as pessoas, muito forte assim, ó, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ter acesso a isso. Comecei a ter cada vez mais essa mensagem. E aí um dia eu fiz um teste, acho que foi uns 4 meses depois de tudo isso acontecer, eu escrevi essa mensagem, então, que eu tinha recebido nas minhas redes sociais. E ali eu tive o retorno. E cada vez mais estou tendo, porque muitas pessoas, algumas até que eu não conheço, não falo, que me contatam, agradecem, que não tinham pensado por esse lado, não tinham visto. Então, cada vez essa mensagem que eu recebo, eu estou aplicando porque eu sinto que algumas pessoas precisam escutar, algumas pessoas precisam ver. Então, hoje, além dessas mensagens escritas que eu estou fazendo, né, em redes sociais, a própria aqui o canal, eu estou dando voz, como hoje. Senti isso muito forte, eu me lembro que desde que eu tive essa minha experiência, eu comecei a acompanhar o canal aqui, comecei a falar com o Carlos, li o livro do Edson, e aí depois que eu li o livro do Edson, vi também uma entrevista dele no Bial, as mensagens começaram a vir mais fortes, como se fosse assim, ó, faz contato com eles, conversa com eles. Tu precisa estar nesse espaço.
tipo, mensagens assim, dos espaços locais que eu preciso estar. E como EQM, viver isso não é difícil, mas não é uma compreensão fácil para mim hoje. Porque eu fico pensando, né, da onde é que tá vindo essa mensagem, como é que vem, e aí muitas vezes eu me questiono, né, isso eu já fiz, que nem dizem, a gente tem que ter o equilíbrio da razão e a emoção. Então, às vezes eu fico me perguntando, não, mas eu não posso falar isso, eu não posso escrever, mas as mensagens vêm mais forte e vêm com retorno, né, esse como se fosse assim, ó, agora tu vai acreditar, agora tu vai fazer, agora tu vai ir, como se fosse uma... É tipo EQM, quando tu fala para alguma pessoa, as pessoas não entendem muito bem, tipo até um desdém, a pessoa não acredita. Eu não entendi o que você disse com retorno, com uma demonstração de que é para ser assim mesmo? Você pode dar um exemplo? Isso, Carlos, uma demonstração que é para eu fazer isso. E, assim, poderia dar vários exemplos assim, que aconteceu, mas vou dar um exemplo tangível para ficar claro, né? No dia ali que nós conversamos antes dessa entrevista, preparação, tudo, eu me senti diferente. Fiquei muito reflexiva, assim, porque é difícil a compreensão, também falar que é difícil, Carlos, porque assim, ó, as pessoas pensam, às vezes falar cura, né, eu escutei muito isso no luto, falar é bom, mas é muito difícil para a pessoa que está falando. Eu me dei conta, cada vez que eu conversava com vocês, falava, eu revivia a minha história, e reviver a história é difícil, né, porque foi uma história, assim, é difícil de falar, uma história mesmo como se fosse trágica, terrível que eu vivenciei. Então não é fácil falar. E aí no dia que nós terminamos a primeira conversa e tudo, eu fiquei quieta, fiquei muito reflexiva, introspectiva, eu me senti até introspectiva, eu precisava digerir tudo o que eu tinha conversado contigo, o que eu tinha falado, e aí as pessoas que tiveram contato comigo aquele dia, algumas pessoas tiveram, fisicamente e também telefone, sei lá. Na hora, eu nem falei da nossa conversa, começaram a identificar que eu estava diferente. Algumas até falaram, o meu próprio marido disse assim, Fernanda, me pareceu que tu não estava nesse plano, me pareceu que tu estava numa plenitude, numa paz. Me parece que foi bom ter, né, ido atrás, dado voz a isso. Aí comecei, no final de semana, isso foi no início da semana, essa conversa, no final de semana eu comecei a estudar alguns vídeos para preparar o que eu ia falar, tudo. E pode-se dizer a razão, né, daí como ser humano ali, o ego, eu ficava me perguntando, mas será que eu tenho que falar o que eu tive? Será que eu tenho que dar voz? E comecei a refletir sobre isso, né, até pensei, não vou, sabe, ir adiante, foi uma experiência, mas não vou, talvez até pensei em não falar. E aí eu me lembro que eu contatei uma educadora, uma profissional, depois desse vídeo da América, eu fiquei muito impactada, foi um dos vídeos, assim, já vi muitos vídeos no canal, mas esse vídeo, de certa forma, me impactou fortemente, porque ali ela relata não só da EQM dela, mas ela relata experiências que ela tem desde criança com sonhos, e eu, hoje, por estar cursando psicologia depois dessa minha experiência, eu sei que existem mistérios, os próprios sonhos, né? Existem estudos, tudo, mas ninguém definiu o que é um sonho. E o da Mary me trouxe essa visão, sabe? Que existe muito mais mistérios que a gente pode imaginar. Existe muito mais mistérios. Não só a EQM, o sonho, existe outro planeta, outro lugar, a gente não sabe. A gente, como ser humano, tenta achar respostas, que eu li num livro uma vez que dizia, a gente não acha as respostas certas porque a gente faz as perguntas erradas. Então, acho que a gente, como ser humano, acha que sabe das coisas e não sabe. E aí, essa educadora que eu fiz o contato, compartilhei o vídeo da Mary, que eu achei interessante, ali os relatos delas de sonhos, ela estuda sonhos. E aí, pode-se dizer as respostas
se eu tinha alguma dúvida, se eu estava certo ou não de dar meu depoimento no canal, de compartilhar com as pessoas, eu tive nesse momento, porque daí essa educadora já me convidou para fazer também falar a minha experiência também em outro canal dela, que também é bem grande, né? Então, essas respostas que eu tenho, às vezes eu vou contra mim mesmo, assim, o que eu sinto, o que eu falo, que daí eu tenho algumas respostas, mas esse é o caminho que tu tem que seguir. Essa situação de você sentir que estão falando para você, que você deve contar, eu já vi presente em outros depoimentos. Eu pergunto a você o seguinte: qual é a essência do que eles querem que você conte? Carlos, é bem nesse sentido que tu falou, preocupação. Eu sinto que as mensagens, o próprio canal está falando aqui hoje, é que nós como humanos, tá, a humanidade, a gente tem um entendimento, não sei, certo e errado é apenas um ponto de vista, eu não sei, cada um vai ter um ponto de vista, mas eu sinto que nós que temos a RM e temos isso que tu falou, de falar, dar voz a isso, me parece que a gente tem que levar mensagens para as pessoas que aqui é só uma ilusão, digamos, sabe? Que existe vida mesmo, vida mesmo. Muito mais depois daqui, realmente. Até depois dessa experiência, eu sempre fui, assim, desde pequena, minha família é muito religiosa, né? Várias religiões, seja católica, espírita, evangélica. E eu estudei muito a religião, né? Então, até essa experiência, eu não vou dizer que eu sou cética, eu sou ateu, muito pelo contrário. Eu acredito agora fortemente numa força genuína, além daqui. Mas o que eu quero te dizer é que eu me distanciei da religião em si. Não sei se foi pela experiência da natureza, que a filosofia estuda muito sobre isso, dos mistérios da natureza, né? A gente se colocar numa situação como se fosse de humildade, de saber que não sabe das coisas, a gente acha que sabe das coisas. Eu acho que a mensagem é essa, principalmente. A gente acha que sabe das coisas, mas literalmente a gente não sabe de nada. A essência da mensagem diz só respeito a compreendermos que isso aqui é uma ilusão e que existe coisa além, ou vai além disso com o que temos como situação atual da humanidade, por exemplo? Eu acho que vai além, Carlos, porque até a própria mudança de vida que eu tive muito forte, né? O que eu vejo? A gente, como ser humano, a gente parece que precisa ter as coisas. Ter cargos, ter profissão, ter bens materiais, a gente precisa ter. Mas como ser humano, a gente precisa ser. E por que eu digo isso? Porque através dessa experiência pode-se dizer que é mensagem, tô passando, assim, que a minha dor é única, não é única. Então a gente precisa aprender a ser humano um com o outro. A gente precisa dar amor muito mais da humanidade. Me parece que é isso, a gente precisa aprender. Uma vez também escutei uma frase que dizia assim: a gente é o único ser no universo que tem o verbo na frente do nome. Porque a gente precisa aprender a ser humano de verdade. E eu acho que é isso. Além de você sentir que você estava conectada a tudo aquilo, você sentia a existência de um sistema organizacional, de camadas de organização, porque também ou é organizado ou é desorganizado. A palavra cosmos é o contrário de caos. Estamos no cosmos ou estamos no caos? Carlos, assim, como eu não vi ninguém nem nada, eu me senti parte de um todo, eu não vi essa hierarquia, mas pela força essa genuína que eu senti, era uma força, por exemplo, eu e as flores onde estávamos, recebia esse mesmo amor, digamos assim. Eu recebia esse amor, parece que a gente fazia parte de um todo, não tinha tempo, espaço, não tinha nada, eu estava ali.
junto com as flores e sentindo aquilo lá tudo. Então, me parece que a forma de organização, que se pode dizer, dessa força. Essa força era maior que tudo ali, era uma força maior que tudo, que eu e as flores, tudo. E tinha essa força maior, isso eu senti bastante, que tinha uma força maior que eu e as flores ali. E que organizava essas próprias flores e tudo que você estava vendo ali. Isso, exatamente. Quando eu imagino um buquê, eu imagino flores que foram cortadas e tiradas do lugar de vida delas. Eu queria entender o que era esse buquê, se essas flores também eram vivas, se você tem algo a dizer sobre isso. É interessante, Carlos, eu não tinha pensado nesse ponto de vista que tu falou, é interessante, realmente. Nesse campo, as flores estavam vivas, estavam ali vivas, porque não via o caule, não via nada, estavam tudo vivas ali, era flor mesmo ali do que saía do campo. Agora o buquê já era o contrário. O buquê, ele saía desse campo gigante, era um buquê enorme, mas eu conseguia ver o caule delas cortado. Eu conseguia. E era um buquê gigante mesmo, porque quase tomou, depois que ele foi saindo, tipo um funil, foi saindo bem fininho, foi vindo, aí eu vi aquela grandiosidade lá, que era o buquê, mas ele estava em forma de buquê mesmo, então ele não estava vivo naquele lugar. E um sentimento muito forte também, desde dessa visão, desde que eu estava na UTI, desse buquê, por sentir, ver e vivenciar aquilo lá, o que eu interpretei na hora tipo, me ofertando, tá? Esse buquê. Que era a minha filha dando a vida dela para mim, tipo, de retribuição, de agradecimento, merecimento, como se fosse mesmo. Tipo assim, eu senti ali, sinto até hoje, acho que isso aí nunca vai mudar, como se fosse assim, ó, te agradeço, tudo que tu fez por mim, como mãe, tudo que tu foi capaz de fazer como ser humano, tô te ofertando, então, agora, em retribuição, esse buquê, que é uma vida. Senti isso. E a minha filha morreu, né? Então pode ser nesse sentido, precisou vir uma morte de uma vida novamente. E o fato de serem rosas teria algum significado? E rosas vermelhas? Como eu te falei, eu gosto de estudar bastante, né? E aí eu comecei a me aprofundar. Tem um dicionário dos símbolos, que é muito famoso já há milênios, desde a época, sei lá, do Egito, que eles estudavam os símbolos, porque na época nós humanos não tínhamos comunicação como temos hoje, oral, escrita, e era através de símbolos, né? Então esse dicionário é a origem disso. Mitologia também, comecei a estudar bastante mitologia. E aí essa experiência do significado com as rosas, eu encontrei dois. O primeiro foi nesse dicionário dos símbolos que diz que a rosa, a vermelha, principalmente, ela é a vida. Ela é a vida e o amor. Então, se conectou com a minha experiência que eu tive, que foi a vida plenamente mesmo, e o amor que eu senti. Então, ali eu tive a primeira compreensão que eu estava certa no que eu estava sentindo e pensando. E a segunda, final do ano passado, eu tive também a oportunidade de participar de uma exposição da história da Giuseppe Garibaldi e a Anitta. E aí a exposição contava toda a história deles, tudo. Foi muito interessante que no momento da exposição, era uma exposição guiada, foi ali em Santa Catarina, né, em Florianópolis, no museu ali. Eu já comecei a me sentir estranha, não sabia o que era. E daí fui descobrindo, através da biografia dela, da força dela como mulher, que ela foi, naquela época já, hoje já seria uma mulher muito mais à frente do que aquela época, né? Então, naquela época ela já era uma mulher muito mais à frente, de trabalhar, a mulher naquela época era de ficar em casa, ter filhos, não tinha, né? E ela foi para a guerra junto com José. Então, ali já foi uma força. E ela teve uma filha, a Rosita, teve outros filhos, mas essa Rosita em especial, ela faleceu com 3 anos. E ali eu já comecei a sentir, né, toda uma experiência também de perder um filho, tudo. E no final da exposição, tinha um símbolo, então, da Anitta, que é uma rosa vermelha. E eles plantaram lá nesse museu, acompanhem todo, até fora do Brasil, onde está esse museu, onde tem a história dela também contada, o símbolo dela é uma rosa vermelha.
Eu tirei foto no dia, né? Fui estudar, e ali também por que eles têm esse símbolo da rosa vermelha para a Anitta. A questão da vida dela, do amor, o que ela fez. Então eu digo, todo esse acontecimento, dois significados muito fortes que eu tive com rosas vermelhas foi esse, assim, né? De vida mesmo. Quando você estava lá, além de você se sentir parte do todo, você sentiu um aumento de conhecimento, como se o conhecimento do todo passasse a ser seu também? Sim, Carlos. Sim. E digo assim, na hora até que a gente tem essa experiência, é difícil a gente compreender, porque como não é uma experiência de vida, né, a gente não sabe mistérios, a gente não tem essa compreensão de conhecimento. Mas por que eu te digo que sim? Porque hoje, a cada dia, eu sinto que eu estou acessando conhecimentos através dessas mensagens que eu recebo. E não só disso, também outro exemplo, sim, bem tangível, depois dessa minha experiência, além dos estudos de amplitude, assim, que eu comecei a ter, eu comecei a trabalhar com livros. Eu criei, então, um clube do livro para estudar, ler. Então, eu sinto que o que é essa conexão do livro que eu estou trabalhando hoje? É um conhecimento que eu estou acessando e que eu preciso divulgar, assim, preciso passar esse conhecimento que eu tive pela minha experiência, cada dia tenho, através dos livros e de mensagens. Uma pessoa que eu entrevistei, que é a Érica Guarnieri, quando eu perguntei a ela sobre esses novos dons que ela passou a ter depois da experiência, ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, Carlos, não são novos dons, é como se aquilo sempre estivesse ali e eu que não tinha olhado para ali. Isso faz sentido para você? Faz muito sentido, Carlos, realmente. Eu nunca me esqueço também, porque que mexeu muito, que eu falei na entrevista, a minha conversa contigo. Me falou uma frase que ficou muito reverberando em mim. Os privilégios impõem responsabilidades. E eu vejo assim, não sou privilegiada, todos nós temos acesso a esse conhecimento, essa informação, que é sutil, eu acho que é bem sutil. A gente, como ser humano que tem um ego, assim, a gente quer botar uma razão, quer dar uma explicação para isso, e não tem explicação. A emoção, tu não explica por que tu ama uma pessoa, tu apenas sente. Então é uma emoção ali, um sentimento maior que a gente está sentindo. E muitas vezes, eu acho, antes de passar pela essa experiência, eu tentava encontrar essa razão, tentava encontrar esse justificativo, por quê? E hoje, através dessa minha experiência, eu acho que por isso que se traduziu como essa pessoa que deu o relato. Tu não duvida mais de nada. Tu não duvida mais de nada. Tu não quer achar justificativas. Tem uma frase que talvez vai cair bem aqui, dizer assim, ó, quem sou eu na fila do pão? Então, tipo assim, quem sou eu para tentar encontrar a resposta, ou tentar achar por que eu tô sentindo isso, por que tá vindo essas mensagens que nem, né, uma pessoa vai escutar, vai querer achar respostas, por que eu tô recebendo essas mensagens, por que tô mais sensitiva, muito mais sensitiva, mas não sei, não me sinto nem privilegiada, né, nem menos, apenas estou fazendo o meu papel aqui, tô sendo. Você sente que esta EQM, essa experiência de quase morte, foi causada em você? Ah, sim, sinto que foi causada. Por quê? Se fosse uma primeira cirurgia que eu fizesse, tá? Primeiro, poderia achar justificativas ou explicação, que foi sei lá, pelo choque hemorrágico, pelo, né, ter experienciado lá uma anestesia. Às vezes eu conheço gente que até 40 anos, às vezes nunca tomou uma anestesia. Então poderia ter achado 1000 justificativas. Mas como eu já passei por muita cirurgia, muita mesmo, não vou nem relatar tudo que eu fiz aqui, mas eu passei bastante cirurgia, tive já uma experiência também de quase hemorrágica ali, né, comecei a ter hemorragia, tanto que tive que fazer cirurgia de emergência.
Aí eu me pergunto por que eu não tive essa experiência antes. Todas as vezes que eu fiz cirurgia, uma vez eu fiz uma cirurgia também, que essa sim teve anestesia geral, foi bem grande. Ela durou, acho que, mais de 3 horas. E nunca tive nada, Carlos. Nenhuma das cirurgias, nenhuma da anestesia, sabe? Mesmo local, eu nunca tive nada, nada, nada. E por que eu fui ter agora? Foi provocada, alguma coisa provocou, mas não sei o que. Eu sinto, Carlos, assim, dessas mensagens que tu tá passando, o que eu sinto como ser humano? A gente tem um caminho, todos nós. Como diz, né, a gente não tem que procurar propósito. O propósito é viver. O propósito a gente está fazendo cada dia vivendo. Só que talvez, agora, depois dessa experiência, eu tô seguindo o caminho realmente que eu vim aqui sei lá, essa terra, nesse planeta, tô seguindo. Com mensagens, ajudando os outros, falando. Pode ser que esse é o caminho. A EQM me mostrou esse caminho. Você tinha medo de morrer? Muito. Sumiu o medo? Sumiu. Eu digo assim, Carlos, essa coragem de eu estar aqui hoje falando também acho que é uma grande coragem, assim, eu me expor, falar de um sofrimento meu, mas eu digo, essa coragem, pegar a terminologia de coragem, é a ação do coração. É a minha coragem genuína, é o meu sentimento genuíno que vem lá do meu coração, mais forte que eu não controlo, eu não consigo controlar. Algumas pessoas dizem que você só vai, de fato, entender a dor do outro quando você conhece essa dor na sua vida. Será que as pessoas que passam por EQM e que sentem ter essa missão de divulgar uma mensagem que foi dada a elas, essa missão, será que o fato de ter passado pelo sofrimento associado à EQM era uma condição necessária para que conseguissem de fato entender a importância da mensagem? Sim, acredito que sim, Carlos. Hoje eu vivo 2 situações na sociedade que eu sou excluída. Eu me sinto totalmente excluída, que é uma que é a EQM, como, né, o próprio Edson, um dia numa entrevista dele, ele relatou isso, que as pessoas que passam pela EQM, por que elas demoram tanto a ir atrás, né, a falar, como aqui, contigo, Carlos, ou com o Edson, porque elas se sentem, assim, a gente começa a falar no início e é meio com desdém, as pessoas não acreditam, tipo, acho que, sabe, que eu tô louca, por que eu tô falando isso? Então, assim, a gente para de falar para a sociedade. E a mesma coisa do luto, porque hoje, como eu sou mãe, mas eu não sou validada na sociedade como mãe, é uma outra exclusão que eu vivo. As pessoas não entenderam esse meu sofrimento. Então, me parece que é isso que tu falou, Carlos. As pessoas precisam passar para entender o sofrimento, sabe? Só que a EQM, ela te traz um entendimento diferente disso. Por que eu te digo? Porque hoje tem N dores que eu nunca passei, nunca. Né? Já vi aqui até no próprio canal, pessoas que tiveram AVC, câncer, e N's, né? No dia a dia, o que a gente mais escuta são as dores do ser humano, as dificuldades, o sofrimento deles, e não tem como a gente comparar, né? Nenhuma dor a gente compara. Então, não tem como comparar se é menos, é mais. Mas me parece que nós que passamos pela EQM, a gente divide o mesmo sentimento. Que o que é? É a compaixão. A gente começa a literalmente a não precisar passar pelo sofrimento, pela uma dor, para entender. A gente apenas valoriza e reconhece a dor do outro. A questão dos ursinhos e docinhos, eu queria que você me explicasse um pouco melhor, porque eu consigo imaginar um ursinho brincando, mas eu não consigo imaginar o que seja um docinho brincando. Carlos, essa imagem que eu tive foi uma tela de videogame, e aí vinha assim, né, como o videogame às vezes vem coisas para o jogador passar o obstáculo, assim, né, e pular ali, vinha assim muito doce,
vinha muito doce, né? E os doces eram engraçados, porque agora, assim, explicando bem essa imagem aqui nesse canal, né, que eu posso falar bem detalhado o que é. Eu via que os doces tinham cara. Então, eles tinham olhos, né? Nem videogame, às vezes tem desenhado. Eles tinham olhos, tinham caras e estavam rindo. Sempre rindo, assim. Eles vinham rindo, brincando, rindo, assim. Então, é isso que eu noto, que os docinhos estavam brincando ali junto com o ursinho. E aí era um ursinho, assim, que nem a gente vê de pelúcia, marrom, né? Mediana, assim, porque às vezes tem aqueles ursos enormes que, né, principalmente eu que tive filha, comprei com enxoval, aqueles ursos enormes para a criança ficar embaixo, não. Ele não era um urso enorme, mas era um urso mediano, assim. E o ursinho, que nem videogame mesmo, o desenho animado, eu me lembro que na minha época de criança tinha aquele ursinhos carinhosos, né? Então era isso. O ursinho, ele pulava, ele brincava, e aí ele pulava os docinhos, tipo um obstáculo, ele se esquivava, escondia dos docinhos, sabe? Essa imagem é um pouco diferente da primeira, porque a primeira, como foi um campo cheio de flores, a flor, eu me senti naquele lugar, eu me senti ali, eu me senti parte de um todo, aquele sentimento era meu também, não só aquele sentimento do lugar. Agora, já a segunda imagem foi diferente, porque eu não me senti dentro da tela do videogame, que era ali, parecia um jogo, eu me sentia tipo de telespectador, eu olhando aquilo ali. Você, quando olha para o céu, você de alguma forma sente saudades? Sim, muito, Carlos. Assim que eu saí do hospital, né, eu acho que fiquei assim, hoje eu compreendo, acho que não foi um mês ou dois, acho que foi uns 6 meses. Em vários momentos do dia me pegava olhando para o céu. Muitos, assim, acordava de manhã, tinha que a primeira coisa olhar o céu, as nuvens, o sol, principalmente as nuvens e o azul era que eu me conectava muito. As nuvens e o azul eu sempre me conectei depois dessa experiência. Até quando eu comecei a estudar mitologia, os tempos atrás, eles se apegavam muito nos sinais da natureza, né? Então eu comecei a olhar os passarinhos, aquelas revoadas, uma coisa assim que vinha, assim, sabe? Uma coisa que ia vir para mim. E aí conversava, mas não sabia com quem que eu conversava no céu. Tipo assim, eu não conversava com nenhum ente, minha filha, não conversava com ninguém. Mas as minhas dúvidas que eu tinha, angústia, eu mentalmente conversava ali com aquele céu que eu estava olhando. Conversava. E você tinha isso antes da EQM? Os dois sentidos que eu não tinha, tanto de me conectar com a natureza, ali com o céu, eu nunca fui assim de me conectar tão profundamente como eu estava me conectando ali profundamente, era muito profundo. E nem as mensagens, assim, que eu comecei a conversar, tipo, eu conversava e aí logo em seguida me vinha as mensagens que eu recebia ali, sabe? Você disse que a sua vida mudou, inclusive você está se preparando para se tornar psicóloga. Você também falou de trabalhos sociais que você faz. Eu queria que você nos explicasse um pouco sobre de que forma isso transformou a sua vida. Eu acho que essa experiência me reforçou, mas um papel muito importante. Não achar respostas, não cura, mas ajudar o outro. O que é ajudar o outro hoje que eu faço? Doar meu tempo, doar minha atenção e poder ajudar o outro com seus sofrimentos, as suas dores ou qualquer dificuldade que ele tem. Todo mundo tem uma imagem, uma concepção própria do que seja morrer. Quando você estava lá, em algum momento você pensou, morri? Não. Não tinha esse sentimento. Se estava viva ou morta, não tinha. Assim, o único sentimento, talvez, muito forte que eu tive ali, foi que literalmente ali, pelo amor que eu senti, pela plenitude, pela paz, e não querer voltar, porque hoje eu vejo, eu não queria voltar mesmo, queria ficar naquele lugar. Pode-se dizer ou interpretar que foi ali literalmente que eu descobri a vida, o que eu vivi realmente. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, oquesomosnós@gmail.com. Essa
é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?